Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma dica de leitura aqui do canal Loucos por Livros. Eu sou o Kleber e a dica que eu trago para vocês hoje é o livro Wild Cards, O Começo de Tudo, livro 1. Bom, vocês podem estar vendo aqui, né, escrito George R. R. Martin, mas este livro não foi escrito pelo George Martin, tá? Ele é editado pelo George Martin, organizado pelo George Martin. Então, claro que isso aqui é uma jogada de marketing, né? Já que a, as crônicas de Gelo e Fogo, né, do George Martin estão fazendo aí grande sucesso. Então eles colocam o nome dele bem grandão assim para chamar a atenção, né? E dá certo, claro, né? Bom, este é o primeiro livro da coleção Wild Cards. Ela é escrita, na verdade, por vários autores e o George Martin é apenas mais um deles, tá? Então eu posso dizer que, infelizmente, este livro me trouxe algumas decepções. A primeira delas é essa, né? Ele não é um livro escrito pelo George Martin, é um livro escrito por vários autores, inclusive o George Martin, tá? E a segunda grande decepção para mim é que eu esperava uma grande história, mas na verdade são várias pequenas histórias. É como se fosse um livro de contos. Cada capítulo, um conto diferente, com personagens diferentes, situações diferentes, mas que se passam no mesmo contexto. Tá? E que contexto é esse? Bom, o livro começa em 1946, logo ali após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, e nós começamos acompanhando a vida de um rapaz que é conhecido por Jet Boy. Tá? O começo é bastante confuso, eu achei, porque são muitos personagens ali apresentados de forma muito rápida. Né? E o que o Jet Boy tem a ver com a história? Bom, ele é conhecido como Jet Boy porque ele ficou famoso durante a guerra por ser um piloto muito bom. Apesar de muito jovem, ele é um piloto muito bom. Agora acabou a guerra, ele é famoso, tem o seu próprio quadrinho, né? Não sabe direito ainda o que fazer da vida. Paralelamente a isso, cai uma nave alienígena na Terra. Mas ela não cai assim no meio da cidade, faz um grande estardalhaço. Ela cai e ninguém percebe que ela caiu. Tá? E dentro dessa nave alienígena tinha uma carga contendo um vírus, que depois virá a ser chamado de vírus carta selvagem. Né? Daí do nome do livro, né? Wild Cards. Né? Bom, acaba que a carga com este vírus cai na mão de um bando de vigaristas. E eles não sabem o que tem lá dentro e resolvem fazer um teste. E todo mundo morre, né? Não os vigaristas, os caras que estavam ali expostos à carga. Então eles imaginam que é algum tipo de gás tóxico, né? Algum tipo de arma, né? Já que todos morreram. E aí eles resolvem tentar lucrar com isso. Como? Fazendo uma ameaça ao governo dos Estados Unidos. Eles colocam essa carga em um tipo de dirigível com imensos balões atmosféricos e sobrevoam a cidade de Nova York a uma altitude muito alta, ameaçando dispersar este gás caso eles não paguem lá uma fortuna em dinheiro para eles. O governo não cede e manda o Jet Boy com o seu avião para destruí-los. Só que eles estão tão altos que nenhum avião do Jet Boy consegue alcançar. Bom, acontecem várias coisas. No final, tudo explode. O Jet Boy não consegue salvar a cidade e o vírus se espalha pela atmosfera, caindo aí sobre a cidade de Nova York. Tá? Bom, o que acontece? 90% da população exposta ao vírus morre de imediato. Os outros 10%, 9 ficam com grandes deformações. E aí são chamados de coringas.
Os outros 1% restantes passam a desenvolver algum tipo de habilidade especial. Quando esta habilidade é um superpoder, eles são chamados de ases. Quando esta habilidade é algo meio que inútil, aí eles são chamados de 2 de paus. E aqueles que morreram, né, que é a grande maioria, os 90%, diz que eles tiraram a Rainha Negra. Então tudo aí baseado aí num baralho, né, como se fosse cartas mesmo. Bom, quem não é infectado, quem não foi infectado pelo vírus, começam a ser chamados aí de os limpos. Né? Mas claro, eles só são chamados de limpos entre os infectados. Então nós temos os coringas, os ases, os 2 de paus e os limpos. E é aí que começa realmente a história de Wild Cards. Tá? A cada capítulo nós vamos conhecer um personagem novo, uma história nova, num contexto novo. Tá? Às vezes serão um as, às vezes vários ases, às vezes coringas, até os limpos também podem participar como personagens principais, todos inseridos no mesmo contexto, numa mesma linha cronológica. Então o livro começa lá em 1946, mas passam, se eu não tiver enganado, mais ou menos 30 anos dentro do livro inteiro. Então nós acompanhamos um pouquinho da vida de vários personagens e também o contexto das mudanças sociais que acontecem decorrentes da existência agora de seres poderosos, de seres formados, né? E o fato dele ser dividido em capítulos e cada capítulo ser como um pequeno conto é chato para mim por causa do seguinte: tem alguns capítulos que você conhece ali personagens que são bem interessantes, que eu no caso, gostaria de conhecer mais, saber mais sobre eles, o que vai acontecer com eles. Mas aí o capítulo acaba e pronto, puf, já era. Né? Por exemplo, o primeiro capítulo fala sobre o Croyd, que é chamado de dorminhoco. Né? Ele é infectado pelo vírus quando é criança e toda vez que ele dorme, ele muda e desenvolve uma habilidade diferente. Né? Então ele dorme, primeiro que ele dorme meses. Quando ele acorda, ele tem uma habilidade nova. Às vezes, um as, por exemplo, tem vezes que ele voa, tem vezes que ele é super forte, e às vezes como um coringa. Então ele nunca sabe o que vai acontecer. E é bem interessante. Só que daí acaba o capítulo, pronto. Adeus, Croyd. A gente já não fica sabendo mais dele. A gente só fica sabendo dele lá pra frente, em um outro capítulo de outra história em que ele aparece assim. Ele aparece bem rapidamente. Então tem alguns personagens que vão aparecer em vários capítulos. Tem outros que você só vai ouvir falar deles em outros capítulos. Por exemplo, alguns grandes asas que ficam famosos, como o grande e poderoso Tartaruga, né? Tem um capítulo só dele e tem um capítulo em que ele é citado, porque ele se torna um cara famoso. Então, assim, isso me deixou um pouco chateado, porque eu queria saber mais profundamente sobre esses personagens, né? Histórias envolvendo eles, e aí acaba que a gente pega apenas pequenas historinhas, né? Um personagem que aparece várias vezes é o Dr. Tachyon, que é o alienígena que é dono da nave que caiu. Né? Ele não tem culpa de toda a dispersão do vírus, então ele fica na Terra para tentar ajudar aos infectados. Então nós temos todos esses personagens, mas um contexto que vai evoluindo, mostrando as transformações sociais. Né? E, por exemplo, os coringas, né, que com suas deformações passam a ser rejeitados pela sociedade, sofrem preconceito, surge o bairro dos coringas, em que todos os coringas vão morar lá, é como se fossem excluídos. Né? Então nessas horas o Wild Cards começa a se parecer um pouco, na minha opinião, ao X-Men. Né? Que você tem lá os mutantes, que são os infectados, eles são rejeitados, sofrem preconceito, tem os poderosos, tem os deformados. Né? Os ases, por exemplo, tem alguns que chegam a trabalhar para o governo, né? Tem uma equipe que se chama os 4 ases, que formam como um grupo de elite do governo para missões
internacionais. E no começo eles ficam eles ficam famosos, são transformados em heróis, mas depois a população começa a ficar com medo do que eles podem fazer e começa a rejeitá-los, eles começam a ser perseguidos pelas autoridades. Quer dizer, coisas que acontecem, por exemplo, no X-Men, né? É isso, gente. O que eu realmente senti falta foi o fato de ser um livro de contos, quando eu, na verdade, queria um livro mais profundo, uma história só, mas algo mais profundo. Alguns dos contos são legais, como o primeiro que eu citei, né, do Dorminhoco, do Grande Tartaruga, é legal. Tem alguns que são bem esquisitos, que eu não gostei muito, né? Tem um, por exemplo, que fala de uma pessoa que virou um coringa que se transforma em um vagão de trem. Pô, bicho, pra mim isso não tem nada a ver. Então é um capítulo assim bem dispensável, na minha opinião. Então, por isso, gente, eu não posso dizer assim que eu gostei assim desse livro, sabe? Porque eu esperava muito mais dele. Eu esperava tanto dele que eu já tinha até comprado aqui, ó, o volume 2 do Wild Cards, né? Nos Estados Unidos, a coleção inteira já tem 22 volumes, então ela é grande pra caramba, né? Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu ainda vou ler esse aqui, o volume 2, já que eu já comprei. E vou ver. Se ele for igual o primeiro, eu confesso que talvez eu não... Né, se ele for igual a este aqui, talvez eu não leia os outros. Se for melhor, se eu gostar mais do segundo, pode ser aí que eu compre o terceiro e quarto e assim vai indo. Bom, fica aí a dica com ressalvas, né? Wild Cards, o começo de tudo. Acho que se você gosta e é fã de X-Men, talvez você acabe gostando mais do que eu. Ou não, não sei. Bom, infelizmente gostaria realmente de recomendar com todas as forças, mas dessa vez fica apenas aí como uma dica que você talvez goste, talvez não. Eu ainda estou indeciso. Poderia ser melhor, na minha opinião. Tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu curtir, assinem o nosso canal e até a nossa próxima dica de leitura. Tchau!